É normal, muitas vezes, nós não sabermos o potencial que nós temos. Por muitos anos, eu não sabia o potencial que eu tinha. E às vezes, eu falava com Deus o tempo todo dizendo assim: Deus, para que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? E me vinha à mente, geralmente, as coisas que eu ouvia quando eu era criança. Palavras do tipo: ah, você não vai ser nada nunca. Você é burra demais para isso. Você é lerda demais. E aquelas palavras me paralisavam. Sabe, eu tinha sonhos, mas eu tinha medo de sonhar. Eu tinha medo de compartilhar os meus sonhos com as pessoas que estavam à minha volta. Porque eu ficava imaginando: ah, será que eu vou conseguir chegar em algum lugar algum dia? E eu pensava comigo e às vezes eu falava com Deus: qual é o propósito da minha vida? O que eu posso fazer e o que eu não posso? Passou-se o tempo e um dia, um belo dia, conversando com o papai, ele me trouxe à memória coisas da minha juventude, da minha infância. Sabia que eu aprendi a sonhar juntamente com o papai? Apesar da minha vida ser um caos, de eu viver em meio a muita violência verbal e até mesmo física, e eu pensar em alguns momentos: não, eu não dou para isso, eu não vou ser nada nunca. Eu ousava sonhar no meu secreto. Muitas vezes eu vejo pessoas chegar para mim e dizer para mim assim: Magna, por que você fala tanto em terapia à luz da Bíblia? Por que você traz tanto versículos durante a terapia? Parece até um discipulado ou uma mentoria. E aí eu lembro, porque foi exatamente assim que Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Apesar de eu ter sido criada num lar que não era cristão, era um lar, digamos, católico, porque aquele que não tem religião fala que é católico, mesmo sem nunca ter ido lá. E eu ficava de galho em galho, de galho em galho, sem saber o que eu era. Eu ouvia a palavra. Às vezes você vai numa igreja, às vezes você passa por um crente entregando um folhetinho e ele dá uma palavra para você. Aquela palavra entra no seu coração. E Deus usava essas pequenas pílulas que eu recebia para trazer à minha memória alguma coisa e para me fazer sonhar. Quantas vezes eu sonhei em secreto? O que eu vou te contar aqui hoje nunca foi falado com ninguém. É em primeira mão, totalmente exclusivo. Nem no meu livro está essa história. Foi falado somente com o papai. Quantas vezes eu sentei num cantinho e eu sonhei. Sonhei em ser uma mulher empoderada. Nossa, que lindo! Eu gostaria de ser uma mulher empoderada. Aquelas mulheres executivas, aquelas mulheres que falam para a multidão, aquelas mulheres que pregam. Na minha época não era pregar, era palestrar. Esse era o sonho que a Magna tinha em secreto. Mas ela não ousava contar esse sonho para ninguém. Mas sabe o que Deus trouxe à minha memória muito recentemente? É que cada vez que eu sonhava, eu sentia. Tinha momentos que eu me via vestida socialmente, vestida elegante e palestrando e sendo essa mulher empoderada. O tempo foi passando e no momento que eu entrei numa depressão profunda, eu tinha um sonho, o sonho de toda menina, o sonho do amor perfeito, o sonho da família perfeita, principalmente eu, vindo de uma família totalmente desestruturada. Um pai alcoólatra, agressivo, a minha mãe também bem agressiva, principalmente com palavras, e dos dois ela era quem batia mais. Bom, eu sonhava
Eu sonhava dos meus filhos. Quando eu engravidei da minha filha, eu já sabia como ela iria chamar. Eu sabia que ela iria chamar Daiane, porque eu havia sonhado com essa filha. Eu havia planejado ter uma filha e planejado que o nome dela seria Daiane. Inclusive, eu sabia que o nome dela não seria escrito de qualquer maneira. Eu escolhi a forma que ia ser escrita. Eu queria facilitar a vida da minha filha. Então o nome dela seria escrito com I, de uma forma bem simples, mas muito elegante, porque o nome era elegante. Eu sabia a origem do nome dela. Guerreira, sabe? Tava tudo aqui, planejado. Quando eu tive o meu segundo filho, eu também já sabia como ele ia chamar. Eu estava um pouco indecisa porque eu tinha uma escolha de 2, 3 nomes, eu fiquei meio em dúvida, mas eu sabia que eles iriam chamar Tiago. Por que Tiago? Porque era um nome profético, era um nome bíblico. Tava tudo dentro de mim, sabe? A partir do momento que eu fiquei grávida, eu tinha certeza que eu iria ter uma menina. Com ele não foi diferente. Eu queria muito uma menina para fazer agora companhia à menina, sabe? Ter 2 meninas. Mas eu sabia que era um menino, porque aquele menino havia sido gerado na minha infância. Eu havia gerado um casal. Tudo era perfeito. Eu lia romances e naqueles romances eu idealizava a minha vida. Aquilo que eu gostaria para mim. Eu estava vivendo um turbilhão de emoções. Era um caos à minha volta. Nada parecia que tinha a menor chance de dar certo. Mas aqui dentro, eu sonhava. Eu só não tinha coragem de falar. Por que eu estou te contando isso com tantos detalhes? Para te animar a sonhar. Porque na maioria das vezes os nossos sonhos, os sonhos que nós sonhamos para nós, ele não vem de nós. Foi isso que eu aprendi bem recentemente. A maioria dos nossos sonhos é Deus nos mostrando o caminho. Deus sempre vai mostrar para nós o caminho a seguir. Ele sempre vai nos dar uma orientação. Sabe por quê? Nós às vezes não entendemos? Porque queremos entender de uma forma tão espiritual que chega a ser impossível. A gente tem que entender que Deus vai sempre falar conosco através das nossas próprias emoções, das nossas percepções. Então eu sentia no meu coração aquele impulso por sonhar, por planejar. Hoje eu entendo que, assim como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Isso é Provérbios quem diz para nós. Ou seja, aquilo que eu estava sentindo, eu estava, na verdade, eu estava trazendo à existência. Eu estava gerando algo da parte de Deus. Nós precisamos aprender a acreditar mais em nós mesmos. Mas o problema é que às vezes a gente quer acreditar em nós, mas a gente quer levar uma bagagem daquilo que falaram pra gente. Lá na minha infância falaram isso. Eu tinha muita vergonha de falar em público, porque eu cresci ouvindo que a minha voz era muito feia, era estridente, era muito fininha, doía os ouvidos, e por isso eu quase não conversava. E quando eu tentava falar algo em público, as primeiras vezes que eu tentei pregar, que eu tentei orar em público, foi um desastre. Eu perdia a fala, eu gaguejava, porque eu não conseguia, porque eu travava. Me vinha à memória as coisas que eu ouvia na infância que machucaram o meu coração e que feriram as minhas emoções. Chegou um momento que eu simplesmente fechei os meus ouvidos para todas as outras vozes. Fechei os ouvidos para o mundo,
Parei de ouvir o que as pessoas estavam dizendo e comecei a selecionar aquilo que eu queria ouvir. Eu sentia isso dentro de mim. E Deus usou o meu próprio marido para falar isso para mim. Filha, acredita em você. Acredita no potencial que Deus colocou em você. E ele dizia para mim, eu acredito em você. E de repente eu comecei a fechar os meus ouvidos para o mundo e ouvir apenas o que Deus dizia para mim. Então aquele impulso que eu tinha por cuidar das pessoas, aquele impulso que eu tinha por sonhar, aquele impulso, eu fui levando aquilo cada dia mais detalhado, sabe? Eu comecei a sonhar bem nos detalhes. E quando eu menos percebi, eu estava completamente curada da timidez. Estava falando, como dizem o velho ditado, que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, de quando eu era criança, estava falando para os cotovelos. Estava falando demais, sabe? E eu gosto de falar da palavra do Senhor e principalmente daquilo que liberta e daquilo que cura. E a verdade liberta e a verdade cura. Eu estou aqui hoje para dizer para você que você pode ser o que você quiser ser. Basta você olhar para a cruz. Basta você acreditar em você. Por que eu digo isso? Primeiro, a pessoa que mais acredita em você deu a vida dela numa cruz em troca da sua. Pagou um preço para que você fosse livre. Então, sendo assim, não dá para decepcionar uma pessoa que deu a vida pela nossa. Outra coisa que eu sempre digo, a força que nós precisamos para vencer está dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, ele é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, ele é tudo para nós. Então não faz sentido. Eu tenho um incentivador 24 horas dentro de mim dizendo para mim, eu acredito em você, vai em frente, você pode, você é mais do que vencedora, vai nessa força, você consegue. Aprenda a fechar os seus ouvidos para o mundo. Ouça apenas as vozes que realmente vale a pena ouvir. Dê mais atenção aos sonhos que Deus plantou dentro de você. Porque quando você começar a ter mais atenção nos sonhos que Deus colocou dentro de você, você vai florescer. E é isso que Deus quer, que você floresça. Recentemente, conversando com o papai, ele começou a trazer na minha memória esses flashes, dessas conversas que nós tivemos quando eu era criança, de como eu aprendi a sonhar. E quando eu entendi que os sonhos que eu sonhava era muito pequeno, perto daquilo que Deus tinha para mim, eu entendi que ainda não acabou, que só acaba quando termina. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, querida, que está me ouvindo agora, meu querido, quer dizer que você não vai parar porque você chegou em algum lugar ou porque você acha que não tem mais condições de ir além. Quer dizer que Deus vai sempre te levar a um novo nível. E você vai sempre ter motivos para sonhar, porque Ele conta com você. Você é instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, deixa Ele te usar. Não esqueça de deixar o seu joinha. Para você não vai custar nada. Não vai fazer diferença. Para mim vai fazer muita diferença. Para a pessoa que precisa assistir esse vídeo, vai fazer muita diferença. Quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ela pode ajudar
mais pessoas. Então ele entrega para mais pessoas. Me ajude a ajudar o maior número de pessoas. Curta, compartilha e principalmente deixa aqui o seu comentário. Vamos conversar, vamos ver o que foi que esse vídeo ele abriu a sua mente, ele desbloqueou você, ele tocou você.